gostaria também de resgatar o conceito de tags, né? Essas nomenclaturas, esses símbolos literais, como identificar isso no caso, de acordo com o que o próprio Diegão comentou, pô, então um projeto conecta com outro? Sim. E lá no campo você muitas das vezes vão presenciar projetos lá em que vocês vão precisar recorrer para identificar como funciona, né, um painel elétrico e aí, então vocês vão se deparar com várias páginas, e aí você tendo que interações de circuitos sendo representado numa página, assim como outra, e eles interagindo entre si. E você precisa ser capaz de identificar isso. E aí a gente traz o conceito de tags, que são o quê? Tags são a identificação literal. Cada componente do diagrama deve possuir um único nome o que compõe justamente uma forma de identificar aquele componente como um único componente. Por exemplo, símbolos comuns: K para contatores, S para botoeiras, F proteção, H sinalização. E aí, ó, se uma bobina é batizada com K1, todos os contatos que se moverem junto com ela também devem ser identificados como K1. Então, olha só, interpretar esse tagueamento, ou seja, essas referências. Quando você fala em referência, você tem aqui a parte de referência cruzada, que em projetos complexos com várias páginas utiliza para localizar os contatos de uma bobina quando eles não estão sendo utilizados. E aí você consegue, abaixo da bobina, do desenho da bobina, você consegue identificar que aqueles contatos se referem-se àquela determinada bobina, ou seja, aquele determinado contato. Por meio de uma cruzeta, eu vou mostrar para vocês um pouco melhor como que é essa parte. E aí a gente tem também a parte, pessoal, das coordenadas. O que que é isso? Essas coordenadas aqui, a gente está falando de uma referência que indica que o número da página, o número da linha, e aqui, no caso aqui, a linha e a coluna, ou seja, uma identificação como essa, em que você tem 6.1, ponto 6 aqui, ele está falando página 6, linha 1, coluna C. Se você tiver a inversão, por exemplo, se ele falar, se você achar uma referência 6, C e 1, você vai ver que no final você vai encontrar a mesma coisa. Então, você precisa entender o conceito. E aí você vai ter condição de entender que, por exemplo, se você tiver essa referência aqui abaixo de uma bobina, significa que existe um contato normalmente aberto dessa bobina, desse contator, na página 6, linha 1, coluna C. Eu vou trazer exemplos aqui que vão ficar mais fácil de entender, assim como a referência cruzada, que é uma parte que fica abaixo lá do desenho do circuito elétrico. Padronização, essa parte aqui eu vou passar bem rápido, porque isso a gente já falou, né? Essa parte de nomenclatura, seja ela de contatos normalmente aberto ali, falando de 3 e 4, contatos normalmente fechados, falando de um e 2, contatos de força para identificar a entrada, um, 3 e 5, contatos de força para identificar a saída, 2, 4 e 6, e as bobinas ali pelo A e pelo 1. Tá bom, pessoal?